O que e quem Deus usa para fazer a obra dele. Talvez você que está me assistindo aí se acha incapacitado de fazer algo para Deus. Acha que Deus não vai te escolher, mas sim vai escolher pessoas que você olha e vê que aquela pessoa é mais do que você. Mas quem será que realmente Deus escolhe para fazer o seu trabalho? Quem será que Deus olha e diz, essa pessoa eu quero levantar, eu quero escolher para ser alguém, para fazer algo na minha obra? Neste vídeo eu quero estar falando sobre isso, então fica comigo até o final. Preste muita atenção para você entender e para você sair desse vídeo com a tua mente mais aberta e olhando de uma maneira diferente para você mesmo, deixando de achar que você é incapaz de fazer algo. Então galera, mas antes de nós entrar no vídeo aí, se é a primeira vez que você está passando por aqui, se inscreve aqui no canal, para você não perder os próximos vídeos, né? Que aqui tem vídeo toda semana uma palavra aí para você, para tua vida. E também deixa um like e compartilha esse vídeo com alguém, com seu amigo, nas suas redes sociais. De alguma maneira você vai poder estar levando a palavra de Deus adiante, evangelizando alguém mesmo sem você estar indo lá até essa pessoa, mas a palavra de Deus vai estar entrando naquele lugar, naquela casa. Amém? Então, bora pro vídeo. Então, o que será e quem que Deus usa para fazer a obra de Deus aqui nessa terra? Vamos estar lendo uma passagem que se encontra lá em 1 Samuel, do capítulo 17, versículo 42 em diante, né, que diz dessa maneira: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Então, através deste versículo, nós já podemos entender quem é que Deus usa. Quem realmente Deus olha para aquela pessoa e vê algo diferente, algo a mais naquela pessoa, algo que aos nossos próprios olhos nós não vemos isso. A primeira coisa que nós já podemos aprender aqui através desta passagem, através de Davi e Golias, é que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, a coisa louca que Deus usa aqui, que Deus usou aqui nas mãos de Davi, foi simplesmente derrotar Golias com uma pedra e a sua funda. Aos olhos de Golias, naquele momento, parecia algo que não tinha valor nenhum. E aos nossos olhos também, quando olhamos, derrotar um inimigo com apenas uma pedra parece algo louco. Mas é aí que Deus cumpre a sua palavra. Usa as coisas loucas para confundir as sábias. A coisa sábia naquele momento era enfrentar o gigante com uma espada, com um escudo, assim como ele veio até Davi, né? Com espada, lança, escudo e tudo mais, armadura. Mas Davi foi em nome do Senhor dos exércitos. Isso foi o suficiente. Então Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E também Deus, ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Davi, devido ao seu pequeno porte físico, aparentemente era fraco. E ele realmente, fisicamente, era mais fraco que Golias. Mas Deus, ele usa justamente essas pessoas que aparentemente aos nossos olhos são fracas, mas é ali que Deus opera. É ali que Deus coloca da sua força. Porque quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, como diz a palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Deus, ele quer habitar em pessoas assim, em pessoas que reconhecem que são fracas, reconhecem que dependem de Deus para fazer algo. É esse tipo de pessoa que Deus quer usar na sua obra. Deus, ele usa também as pessoas desprezadas, assim como Davi. Davi foi desprezado por Golias. Golias olhou para Davi
e o desprezou, amaldiçoou a ele, dizendo que ele não era nada, dizendo que ele não era capaz de derrotá-lo. Então Davi foi desprezado, mas mais do que ser desprezado pelo seu inimigo, Davi, ele também foi desprezado pela sua própria família. Lá naquele momento, quando o profeta Samuel desceu à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, lá naquele momento, todos ali estavam olhando apenas para a aparência física. Até mesmo Samuel, ao ver todos os filhos de Jessé ali, que foram passando um por ele, que eram de grandes aspecto físico, fortes, era aparentemente aos olhos humanos, era para ser um daqueles, o escolhido de Deus, o de maior porte físico. Mas Deus, ele mudou a história e ele falou, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então você que está aí me assistindo, ou você que de repente quer compartilhar essa palavra com alguém, compartilhe esse vídeo para essa pessoa, para ela ver que Deus não olha para nossa aparência. Ele não se importa com o nosso tamanho, não se importa com a nossa condição financeira, não se importa com nosso cargo, onde nós estamos, a nossa posição social. Deus não olha para nada disso, mas Deus olha para o coração. E Davi, ele foi desprezado, até mesmo pela sua própria família, porque naquele momento, todos os filhos de Jessé estavam ali, reunidos. Porém, Davi não se encontrava. Davi nem sequer foi chamado para estar ali, porque aos olhos deles, Davi era o que tinha menos chance de ser escolhido. Davi ficou lá no campo, trabalhando, mas foi justamente esse que Deus escolheu. Por último, tiveram que chamá-lo, tiveram que esperar ele chegar, para aí sim poderem todos se sentar à mesa. E aí sim, Deus honrou a Davi. O menor que estava ali se tornou o maior. Então é assim que Deus faz. Você que se sente pequeno, que se sente um nada, que acha que não é capaz, sempre lembre da história de Davi, que você vai ter um ânimo, vai ter uma força a mais para a sua vida. Outro tipo de pessoa que Deus usa é pessoas que não são nada aos seus próprios olhos. Aquelas pessoas que olham para si mesmo e acham que não são capazes de fazer alguma coisa. Se dizem para si mesmo, eu não sou capaz de fazer. Existem tantas pessoas lá mais capacitadas do que eu, então eu não sou capaz, eu não vou nem tentar fazer. E acaba desistindo antes mesmo de começar. Mas lembre-se, Deus escolhe justamente você. Olha o que diz Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés disse isso. Você deve conhecer a história de Moisés. Moisés foi aquele que abriu o Mar Vermelho. Então você veja, antes de Moisés fazer o que Deus tinha mandado, Moisés disse a Deus que não era nada. Ele não se achava capaz de fazer. Mas Deus disse para ele, eu te capacito. Deus, ele não escolhe pessoas já capacitadas, mas ele capacita os escolhidos. Mas agora uma questão mais importante, o porquê que Deus escolhe e usa esses tipos de pessoas. As coisas loucas, as pessoas fracas, as desprezadas, aquelas que não se acham nada, que se acham incapazes de fazer algo. Por que Deus usa esse tipo de pessoa? É justamente para que ninguém se vanglorie, mas que sim deem toda a honra e toda a glória para Deus. Amém? Mas Deus, ele escolhe os incapacitados, escolhe os desprezados, escolhe os menores que estão ali. Mas Deus muda a história. Deus pega essas pessoas e coloca em uma outra direção, em um outro patamar. Muda totalmente a história dessas pessoas, como ele fez com Davi. Então veja o que Deus fez com Davi, que antes era desprezado. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, fala a respeito disso. No versículo 5 diz assim, e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre o agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Lembra que nós tínhamos falado antes sobre Davi? Davi era desprezado por todos, até mesmo pelos da sua família. E agora, aqui nesse momento, Davi foi colocado como o comandante do exército. Davi estava à frente do exército e estava sendo aceito aos olhos de todo o povo, até mesmo dos servos de Saul. Então você veja já a mudança que Deus fez na vida de Davi. Tudo porque ele era humilde, porque ele era desprezado, porque ele era o menor de todos. Agora ele já se tornou um dos maiores entre os povos. Agora, quando Deus coloca algo em nossas mãos, um ministério, seja o que for, se prepare.
porque vai vir também perseguições, assim como foi com Davi, né? Davi, que antes era desprezado, ele não tinha inimigos, ninguém o afrontava, ninguém fazia nada, ele era simplesmente desprezado, mas estava lá, quietinho no seu canto. Mas a partir do momento que ele começou a se destacar, começou a surgir inimigos. Até mesmo o próprio rei começou a se sentir ameaçado por Davi, porque o povo olhava para Davi com outros olhos e tentou até mesmo matar a Davi, como diz lá no versículo 11. Depois que você assistir esse vídeo, que eu quero que você, se você sentir vontade, leia lá todo esse capítulo, que você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas apesar de virem os inimigos, as perseguições, nós não precisamos ter medo, porque Deus é contigo, Deus é conosco, Deus sempre vai estar à frente de tudo, assim como estava com Davi. Deus sempre estava no controle de tudo. Amém? E Davi, depois de tudo isso, Davi se tornou um herói. Ele foi um herói, foi honrado e respeitado por todos. O mesmo homem que ninguém dava valor, que todos olhavam e desprezavam ele, se tornou tudo isso que nós falamos agora aqui. Amém? Então você que me assistiu até agora aqui, e você está aí se achando que não é ninguém, se achando incapaz, se achando o menor que está aí, medite nesse vídeo, medite nessas palavras e saiba que Deus tem algo para sua vida, que Deus quer te colocar num lugar de destaque. Mas primeiro você precisa se colocar diante dele, se prostrar diante dele, para que aí sim ele possa agir na sua vida, para que ele possa entrar na sua vida e fazer a mudança que precisa ser feita. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido essas palavras, entendido tudo que foi dito aqui, e que se você não entendeu, comenta aí dúvida, pedido de oração, seja o que for, deixe nos comentários, que eu vou estar atendendo aí o pedido de vocês, vou estar orando por cada um, pedindo porque o Espírito Santo venha estar visitando cada coração aí, dando o melhor entendimento dessa palavra. Amém? Então fiquem todos com Deus. Jesus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Então, se Deus quiser, fui.